Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula das nossas lições de adolescentes do quarto trimestre de 2022, que traz o seguinte tema: como viver no mundo à luz da Bíblia. Nós temos aqui a nossa primeira lição, que nos apresenta este mesmo assunto, esse mesmo tema, dizendo-nos o seguinte: vivendo como filhos de Deus. Como viver como filhos de Deus em um mundo corrompido e perverso? A palavra do Senhor nos traz orientações suficientes para isso. Nós iremos fazer uma leitura bíblica que será feita em sala de aula, pessoalmente, que está aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8 e verso de número 14 até o versículo 18. São apenas 5 versículos para a gente dar início à nossa lição de hoje. Está escrito o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A nossa mensagem diz: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nosso tema principal hoje é a filiação com o nosso Pai Celestial e como devemos viver como filhos de Deus. Vamos descobrir o que diz a nossa lição. A vida nos apresenta grandes desafios. Na escola, na família, no local onde moramos, sempre encontramos situações que temos que enfrentar. Como fazer a escolha certa, então? Como seguir a Deus e obedecer a sua palavra no cotidiano? Este é o maior desafio do cristão. Porém, preciso dizer que não é impossível, mas é possível, principalmente se nós cremos no nome glorioso de Jesus, pois a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Chegou a hora de aprender. Vamos adentrar no corpo da nossa lição, que traz o seguinte tópico. Tópico do número 1, Deus é Pai. A Bíblia nos ensina que Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele é o nosso Pai. Vejamos, por exemplo, o que está escrito em Filipenses, capítulo de número 1 e versículo 2. Nos diz o seguinte: graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa interessante. Talvez isso soe digamos, aos ouvidos de alguns como algo não muito importante, porém é uma grande honra saber que Deus é o nosso Pai, e isso por meio da pessoa de Jesus. Mas o que isso significa? Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Ele é o Criador de tudo o que existe. Ele ama e quer salvar todas as pessoas. Entretanto, a palavra de Deus diz que apenas aqueles que creem em Jesus como Salvador ganham o direito de tornarem-se filhos de Deus. Não é adentrar nas portas de uma denominação evangélica, mas é crer. É ter o sentimento no coração, o reconhecimento de Jesus como seu Senhor e Salvador, e
ter fé para obedecer. João capítulo 1, versículo de número 12, nos fala da seguinte forma: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, antes dessas pessoas receberem Jesus, elas não eram filhas de Deus. Aí o texto conclui dizendo, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, aos que creem no seu nome, foi dado a essas pessoas a virtude, o poder de serem feitas filhas de Deus. Verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso quer dizer que quando a pessoa aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, seus pecados são perdoados e Deus adota esta pessoa como filho. Romanos capítulo 8, verso 15, nos fala da seguinte forma: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ao se tornar filhos de Deus, cada cristão passa a fazer parte da grande família de Deus. É por isso que na igreja chamamos uns aos outros de irmãos, porque todos servimos ao único Deus verdadeiro, porque todos nascemos deste Pai maravilhoso. Você é filho de Deus. Você compreende a grandeza dessa notícia? É importante que você entenda e que também assuma essa identidade. A paternidade de Deus é perfeita. Talvez alguns adolescentes, ao ouvirem esta palavra, pai, não se sinta muito confortável. Talvez ele não teve a oportunidade de desfrutar de amor de um pai, mas quero dizer a esta pessoa que existe um Pai no céu que é perfeito. A sua paternidade é perfeita e o seu amor de pai é perfeito. E ele já preparou um lugar especial para que os seus filhos possam habitar, livres da dor, do sofrimento, livres da morte. O nosso Pai, ele ama e compreende os seus filhos. Deus cuida, Deus ensina. O nosso Pai Celestial, ele protege os seus filhos. Vamos ler 1 Pedro, tem uma palavra aqui importante, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro está instruindo os discípulos, os membros da Igreja de Cristo, os cristãos, a lançar sobre o seu Pai Celestial toda a sua ansiedade, porque é o Pai Celestial que tem cuidado de nós. Como, pastor, que eu faço isso? Através da oração. Conta tudo para Deus. Conversa com Deus. Ele ama ouvir a sua voz. Ele sempre está presente. Assim, quem é filho de Deus precisa conhecê-lo mais e mais. Não se conforme com apenas o que você sabe ou o que você conhece. Busque conhecê-lo mais profundamente. É necessário construir uma relação pessoal e verdadeira com o Senhor, através da prática da oração, através da prática do estudo das Escrituras, que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Mediante um relacionamento íntimo com Deus, você aprenderá a ouvir e a obedecer ao Pai Celestial. Ele te ama infinitamente e o seu amor nunca acaba. João capítulo 3, versículo 16, deixa claro para a gente o nível de amor que Deus tem por nós. Quando diz, porque Deus amou o mundo de
tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vivemos em uma sociedade em que muitas pessoas se sentem sozinhas e abandonadas por suas famílias e amigos. Algumas experimentam o doloroso sentimento de rejeição. Porém, em Deus isso não acontece. Se você já experimentou algum sentimento dessa natureza, abra seu coração para Deus e apresente a Ele as suas dores. Ele vai curá-lo. Veja que a paternidade de Deus é perfeita. O amor de Deus e a sua graça são muito abundantes. Assuma sua condição de filho. Mas, pastor, como eu faço isso? Assuma sua condição de filho em oração, todos os dias, constantemente, com muita frequência, e Ele suprirá todas as suas necessidades. Veja o que Paulo ensinou quando ele escreve aos cristãos de Filipos. Capítulo 4, verso 19, ele diz o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É o Senhor que supre as nossas necessidades por meio de Cristo Jesus. Então, quanto mais perto do Senhor nós ficarmos, mais nos sentiremos satisfeitos. Tópico 2. Deus é Pai e cuida dos seus filhos. Deus conhece nossas necessidades, seja de ordem material, seja necessidades de ordem emocional, de ordem física ou até mesmo de ordem espiritual. E como um bom pai, super amável e responsável, ele quer cuidar de cada um de seus filhos. Afinal, quem ama, cuida. O cuidado de Deus não objetiva nos mimar. Ah, não espere isso. Não espere isso. O cuidado de Deus não pode ser confundido com mimo. Mimo faz mal para a gente. E Papai do Céu não quer dar mimo para nós. Pelo contrário, Ele quer formar em nós uma personalidade capaz de vencer na vida. Uma coisa é certa, Ele disse: olha, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele promete e Ele cumpre. Então, o cuidado de Deus não visa, não objetiva nos mimar ou fazer nossas vontades. Porque devemos ser, no mínimo, sinceros para reconhecer que se nós fizermos todas as nossas vontades, isso será muito mal para nós. Não se trata disso. Então, quer dizer, o cuidado de Deus não se trata que Deus tem que fazer tudo o que eu quero. Não. Mas se trata de instrução, de amadurecimento. Porque para viver neste mundo precisamos amadurecer. Proteção, transformação espiritual à medida que nós o cultuamos com um culto racional. Crescimento ministerial e santificação. É isso que Deus quer fazer com a gente. O cuidado de Deus está focado na preservação da fé. O cuidado de Deus está focado na preservação da vida, na preservação da família. Deus quer que você viva plenamente dentro da sua vontade. Por isso que está escrito: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Deus não tem filhos perfeitos, infalíveis, nem tampouco filhos prediletos. Ele tem filhos redimidos que precisam viver na dependência dele. E por isso, eventualmente, o amor do Pai se manifesta em forma de disciplina. Compreender que o Pai disciplina porque ama nos fará crescer espiritualmente. Porque, ora, como que eu sei que o Pai me ama? Quando Ele faz todos os meus gostos, caprichos
ou quando ele me corrige, quando eu necessito ser corrigido. Ora, se estivermos sem correção, certamente somos bastardos e não filhos. Acredite, a correção do Pai nos move ao aperfeiçoamento e maturidade. Somente não desmaie quando pelo Senhor fores corrigido. A disciplina do Pai provoca mudanças que nos conduzirão a uma vida de santidade, a uma vida de intimidade com Deus. Ou seja, veja bem, enquanto nós vivermos os nossos caprichos do nosso jeito, não teremos esta intimidade com Deus. A intimidade com Deus é algo muito especial. Vamos ler o texto aqui ainda em Hebreus capítulo 12, versos 7 e 8, diz o seguinte, olha, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Entende? Então, quando corrigido, suporta. Deus só está corrigindo porque Ele ama você e não quer que você continue errado para se perder. Ele quer que você se conserte, Ele perdoa, Ele te ajuda a se levantar e você vai morar com Ele na eternidade. Terceiro tópico. Deus é Pai e está perto. A Bíblia diz, o Senhor responde, será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Isaías 49, versículo 15. Deus falou isso para Israel. E nós somos o Israel espiritual hoje. Nós somos o povo de Deus. Não falaria o Senhor a mesma coisa para nós nos dias atuais? Com certeza. Ainda que alguém esqueça de você, Deus não esquece. Esse texto mostra a dimensão do amor de Deus, que é infinitamente maior do que o amor humano, até mesmo maior do que o amor de uma mãe para com o filho. E se tem alguma mãe que me ouve agora, saiba, imagine como o amor de Deus é imenso. Porque eu sei que a senhora ama muito seu filho, mas Deus ama seu filho muito mais que a senhora. Incrível, não é verdade? O Senhor nunca esquece dos seus filhos. Ele não é um pai ausente ou distante. Ele não é como um pai ocupado demais que não consegue ouvir ou conversar. Se tivermos tempo para Deus, se tirarmos tempo para Deus, se os nossos adolescentes tirarem tempo para Deus, eles poderão perceber que existe alguém muito especial dando atenção para eles, quanto mais eles dão atenção para esse Pai Celestial. Nosso Deus não é um pai negligente. Ele sempre está perto e próximo dos seus filhos. Você pode falar com Deus de qualquer lugar e em qualquer hora do dia ou da noite. Ele vai ouvi-lo. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Os olhos do Pai estão sobre sua vida em todos os instantes. Creia nisso. Confie, tranquilize-se. O salmista tinha essa certeza quando escreveu assim, olha, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Salmo 27, versículo de número 10. Se porventura você que me ouve foi abandonado pelo seu pai ou pela sua mãe, saiba que no céu existe um Deus todo-poderoso, que é o seu pai. Ele não abandona você, ele cuida de você. Isso é uma grande verdade. Aquilo que a nossa família não pode fazer por nós, Deus pode. Creia nessa verdade. Viva como filho de Deus. Sinta-se amado, amada, completo, completa no Pai. Saiba que Ele está sempre perto e pronto para cuidar de você. Nós concluímos esta lição de hoje dizendo que a partir do momento que entregamos nossa vida a Jesus, passamos a ser filhos de Deus
e nos tornamos filhos legítimos e herdeiros de tudo que Ele preparou e prometeu. Deus é um Pai bom, presente, e o seu amor é imensurável. Por isso, devemos viver uma vida que honre nosso Pai Celestial. Assim, precisamos conhecer o Pai a cada dia mais e mais, e obedecê-lo sempre. Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima lição, em nome de Jesus.